Oi, pessoas. Boa noite, boa noite. Eu vou esperar um pouquinho para colocar a Melissa na live. Ela já tá por aí, já me enviou a solicitação. Mas eu quero aguardar um pouquinho só o Instagram, colocar mais gente aí na live. E aí eu já vou chamar ela. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, me vendo bem? A conexão tá boa? Tá tudo bem com vocês? Vocês estão gostando dessa semana de lives? Ok, então vamos lá, eu vou colocar a Melissa aí para falar com a gente. Colocar ela na live. Olha, Oi. Oi, como que você tá? Melissa. Ah, meu amor, gente, deixa eu ficar bonita aqui, porque o trem aqui, a mulher Deixa toda eu ficar chique, bonita. linda, maravilhosa. Pronto, Não. melhorou. Melissa, Oi! essa live muito esperada por muito tempo, né? Por Ela mim, devia ter sido feita. esperada por mim. Eu tava louca pra estar aqui com você. Eu tô arrumando aqui para eu ficar. Aí, eu acho que agora foi. Aí, agora foi. Mel, eu queria que antes de tudo, eu vou te apresentar, mas aí depois você se apresenta. Antes de tudo, eu já quero falar. A mulher que me atende desde a gestação da Catarina, que me tirou do sufoco quando eu tive parto desassistido da Catar, e depois é minha parteira desde então. Bárbara, das outras bebês, sempre ela que me atende. Então a gente já tem Muito uma orgulho. conexão aí, a gente tem uma conexão aí muito grande. Eu É apresentei isso antes, mas eu mesmo. quero que você se apresente, Melissa. Quantos anos de profissão? Fala aí um pouco como é que foi entrar nessa vida. Comece aí se apresentando pra gente. Vamos lá, então. Primeiro, Tati, estou muito feliz em estar aqui com você, de verdade. Eu tenho um carinho muito especial por você, pela sua família. Acho incrível a sua história, a sua trajetória, os seus partos. Eu sempre digo para as minhas gestantes que vêm de indicação sua, eu sempre brinco e falo assim, gente, Tati não é padrão. Tá? Não dá para imaginar um parto igual da Tati. Então, Tati não é um padrão, vamos para a realidade. Então, vamos para a realidade humana, né? Humana? Humana. Estou muito feliz de estar aqui com você, de verdade. Nossa, a gente já tinha até conversado sobre fazer essa live, né? Mas, vida corrida das duas. E aí chegou uma oportunidade, essa oportunidade maravilhosa, da gente estar falando sobre um assunto ainda que tem muitos mitos, né? Que ainda tem muitos medos. Então, estou muito feliz em estar aqui participando dessa sua semana, essa sua jornada de parto após cesárea. Bom, agora eu vou falar um pouco de mim. Meu nome é Melissa Martinelli, tenho 43 anos, sou formada, trabalho com obstetrícia há 17 anos, então já tem assim, um caminho legal aí, né, na obstetrícia. Quando eu entrei para obstetrícia, não existia humanização do parto, nada disso. Eu era uma enfermeira obstetra formada com equipe médica e que trabalhava com todos os tipos de violências obstétricas, até porque antes a gente não existia esse termo e tudo que a gente fazia
como episiotomia, uso indiscriminado de ocitocina, porque todos os partos terminavam com ocitocina. A gente achava que aquilo ali era o que era É o o bom, normal. o que era o bom, né? Não existia tantos estudos como existem hoje em dia, né? Que mostram o tão quanto a gente é errado, né? A gente trabalha de forma errada, a gente trabalha de forma agressiva. Então, antes eu era uma enfermeira obstetra formada, né? E não trabalhava com prática. Mas eu sempre achei tudo aquilo, no começo, muito pesado, né? Eu sempre achava estranho, assim, mas por que toda mulher tem que usar ocitocina se a contração tá tão boa? Por que tem que fazer aquele estelé na mulher, né? Que é empurrar a barriga do bebê? Por que que eu tenho que fazer tudo isso? Acho que a única coisa que eu nunca me... E cortar toda vez, né? Toda vez fazer Eu acho que piso, assim, né? sabe? Eu acho que a única coisa, Tati, que eu nunca me julguei na obstetrícia, antes de entrar na humanização, antes de trocar a chave, de trocar o chip, foi a episiotomia, porque eu realmente achava que eu estava ajudando aquela mulher. Eu realmente achava mesmo assim que eu estava ajudando aquela mulher. Mas em 2008, eu fui para a casa de parto de São Sebastião, né? E lá tinham mulheres aqui em Brasília, né? No sistema público aqui de Brasília. E tinham mulheres super bem preparadas, muito mais preparadas do que nós profissionais. E uma delas me pediu para acompanhar o parto dela em casa. Na hora eu falei, você é doida, minha filha? Parto em casa? Você é doida? Que coisa de índio. Isso não existe parto em casa, não. Para que você quer um parto em casa? Daí ela olhou para aquele... E aí ela olhou para aquele cenário todo ali na casa de parto, todos os equipamentos, e perguntou assim, Melissa, o que que tem aqui que não pode ser levado para casa? Aí eu olhei aquilo tudo e falei, é verdade. Eu falei, mas e o hospital? Ela falou assim, eu estou muito mais perto do hospital do que você daqui, que realmente a gente está a 20 minutos lá, a gente está a 20 minutos do hospital. E ela morava do lado. E daí eu falei, olha, me dá um mês aí, você me volta aqui que a gente conversa. E fui estudar, né? E aí eu descobri um universo que eu não conhecia. 2008 para 2009, eu conheci um universo que eu não conhecia, que era a humanização do parto, né? E quando eu fui estudar, eu descobri que existia uma equipe, um grupo de equipes pequena mesmo. Se eu não me engano, nós éramos em 17 pessoas que trabalhava com o parto de uma forma diferente. E naquela semana eles iam dar um curso e eu corri para São Paulo. Cheguei em São Paulo, Tati, mas eu chorava tanto. Eu não chorava em ter encontrado o meu lugar. Eu chorava porque até aquele dia eu descobri que eu fazia tudo errado. Mas sabe o que é tudo? É tudo. Tudo que eu aprendi na faculdade, tudo que eu aprendi na especialização, tudo que eu aprendi, tudo era errado. Claro que eu estou falando de uma gestação fisiológica, né? Uhum. Tudo era errado. E aí eu comecei a ficar faminta. Aí eu me apaixonei mais ainda pelo parto, porque eu descobri que o parto ele pode ser algo fisiológico, que podia ser algo natural, que podia ser algo maravilhoso, não só para mim que estava recebendo aquele bebê, mas para aquela família também, né? E aí eu fiquei louca, eu me apaixonei, nossa. Aí pronto, aí ferrou tudo, eu saí estudando, onde tinha curso, Melissa estava, e daí, quando eu não estava trabalhando, eu estava em curso. A família, coitada, não queria mais saber de família, não. Só queria saber de estudar. E aí, em 2010, eu comecei a atender mesmo muito parto aqui em Brasília, domiciliar, e logo
2014 eu montei o centro de parto, a primeira casa de parto que a gente teve. E aí foi, e aí a gente, cada dia, cada parto é um aprendizado, estou sempre estudando, estou sempre em curso, né? Porque a obstetrícia, ela muda, ela está sempre mudando. A saúde em si, ela está sempre mudando, ela não é uma linha reta, né? Então, a gente tem que estar sempre se aprimorando, sempre estudando, para estar entregando para aquela mulher um momento mais prazeroso possível, né? Mais fisiológico, mais natural, mais gratificante. Não só para aquela família, mas para mim também, né? Como Uhum. profissional, né? Você vê um bebê nascer de forma respeitosa, você vê uma mãe parir, né? Com empoderamento, né? É maravilhoso. Tem gente que... Pessoas, né, quando chegam para mim assim, fala que não acredita em milagre, eu falo, Fih, vamos ali comigo, que eu vou te mostrar. Né? Que é o momento de puro milagre, é onde assim, você tem certeza absoluta que Deus é maravilhoso. Que Deus é Melissa, e maravilhoso, que Ele me faz tudo conta muito aí, perfeito. o parto da menina, você aceitou? Você foi fazer? Minha filha, ela, claro, óbvio, eu já estava louca, né? Eu cheguei de São Paulo louca para assistir esse parto, eu liguei para ela de lá e falei, ó, pode contar comigo, minha filha, tamo junto. E aí levou as coisas para casa dela e foi. E foi lindo, foi lindo, lindo. Assim, mais ou menos lindo, né? Porque, assim, na verdade, eu estudei, mas eu nunca tinha estado num parto na banheira. Eu nunca tinha estado no parto na piscina, né? E aí, na hora que o bebê nasceu, eu peguei e entrei dentro da piscina. Tudo bem, tudo bem. Peguei e entrei na piscina. Então, mas foi maravilhoso. Foi limpo, foi sem fisiotomia, foi totalmente fisiológico. Foi perfeito, assim. Só eu que paguei um mico entrando na piscina, né? Mas depois você aprendeu que você não tinha que entrar, né? Não, né? Aí vai vindo os partos e a gente vai aprimorando, né? E logo depois também a gente implantou, eu e a Kelly na época, né? A Uhum. gente começou a implantar parto na água em São Sebastião, na casa de parto de São Sebastião. Então, todo plantão, eu e a Kelly, a gente ia com aquela piscininha inflável. E cada plantão era uma piscina nova. A gente ia com a piscininha inflável para estar disponível para a mulher que quisesse parir na água. É que quisesse parir na água, a gente dava a piscininha, ou seja, vem parir na água, por favor. Né? E logo depois a gente já colocou a banheira mesmo, Quando né? eu fui lá já tinha a banheira. Quando eu fui Já lá já tinha, né? tinha, já tinha. Mas antes da banheira, a gente usava a piscina inflável mesmo. E aí nos plantões, era sempre nas quintas-feiras, plantão meio da Kelly. As técnicas ficavam indignadas porque tinha que encher a banheira no balde. Mas foi muito bom, né? Foi muito bom para no final, para toda a equipe de lá, que acabou me plantando a banheira. Então foi. Então, Melissa, antes de você ser uma enfermeira obstetra, vamos dizer, particular, você trabalhou pelo SUS. Sim, trabalhei até 2018 pelo SUS. Pelo SUS. Então você Era pegava. vinculada ao SUS até 2019. 2019. Fui vinculada ao SUS até 2019. Então, todas as coisas que as grávidas, né, que aparecem pelo SUS, você estava lá pegando Sim. e atendendo. Tudo. Chegava parto pélvico de emergência, chegava gemelar, porque assim, o sistema, aonde a casa de parto é implantada, ela é numa região muito carente de Brasília. Então, as mulheres ali, elas não conseguiam nem fazer o acompanhamento do pré-natal, porque muitas vezes elas trabalhavam e não podia faltar o emprego, porque senão a patroa demitia aquelas coisas surreais. Então, elas nem faziam Uhum. pré-natal. Ecografia, então, aqui em Brasília, pelo menos, ecografia. Quando você pede uma ecografia pelo SUS, quando você consegue ela, você está grávida do segundo bebê, né? No parto mesmo, naquela gestação, você não consegue. Então, elas não tinham... Elas chegavam
assim, a gente mandava, quando a gente via que era um bebê pélvico, a gente mandava para o hospital mais próximo, que é o Paranoá. Mas muitas vezes não dava para mandar, porque já estava em iminência de nascimento, então não tinha como, né? Então a gente tinha que atender aquele parto ali, e não tinha médico, né? Você sabe que lá não tem médicos, somos só Uhum, enfermeiros obstetras, uhum, nem obstetra, nem pediatra. O hospital mais próximo está a 20 minutos. Então, assim, nascia bebê prematuro, nascia gemelar, nascia pélvico, né? Porque essas mulheres nem sabiam que estavam grávidas de gêmeos e nem sabiam que estava grávida de que o bebê ainda estava na posição pélvica, porque não fazia uma ecografia. Então, o SUS ele me deu uma experiência muito, muito, muito grande também. Para estar uhum, acompanhando parto para atender as emergências obstétricas, né? E esses tipos de parto quando tem que realmente acontecer. A gente não pega, mas quando é quando necessário, vem, tem que estar preparada. quando está preparado. Igual já aconteceu comigo um parto pélvico. O bebê estava cefálico com 37 semanas e ela entrou em trabalho de parto com 39. Na hora que eu toquei, eu falei, bebê tá pélvico. Ele tá pélvico, não tem como a gente remover, então vai nascer. E nasceu. Isso no particular, na humaniza mesmo, não tinha como remover, né? Uhum, Já estava nascendo, então isso me... O SUS, ele me deu uma experiência muito boa. uhum. Melissa, vamos entrar aí um pouquinho no assunto. Eu vou perguntando algumas coisas, também vou olhar os comentários da mulherada, para elas colocarem aí as dúvidas, para a gente tentando aí sanar um pouquinho dos mitos e das coisas que tem acerca de parto normal após cesárea. Você Uhum. sabe, Mel, que eu falo muito desse assunto, porque não sei se você sabe, mas eu falo muito aqui no meu perfil de abertura à vida e de ter vários filhos. Então, a maioria da mulherada que me segue, você sabe que são propensas a ter uma família um pouco maior. Não vai ser dois Sim. filhos, vai ser três, quatro, enfim. Vai ser uma família um pouquinho maior, né? A gente tem essa coisa de querer uma família um pouco maior. E a gente sabe que o parto normal, ele viabiliza isso, né? Ele é, vamos dizer assim, mais seguro, né, para uma mulher que queira ir ter mais gestações e parir e até cuidar dos outros filhos menores. Acontece que a nossa cultura no Brasil, ela ainda é cesarista, né? Ela ainda é cesarista. Então, o que que acontece? A maioria das mulheres não tem aquele conhecimento acerca das coisas, né? E vão para o hospital, vão ter o médico lá do plano de saúde, que é aquele médico bonzinho, que vai acompanhar a gestação, mas que no final acaba falando assim: você tem baixo líquido, você tem muito líquido, você tem isso, você tem aquilo, vamos fazer uma cesárea. Então elas caem numa cesárea, quando cai na primeira cesárea, eles já querem empurrar a segunda cesárea, porque o primeiro foi cesárea. Então a gente ainda tem isso, é uma coisa que tem que ficar batendo na tecla aí para poder sair disso, né? E esclarecendo as E ainda pessoas. mais no sistema particular, né? No sistema privado. O SUS, ele tem 55% hoje no Brasil, o SUS tem 55% de nascimentos por via cesárea. E o particular, ele chega a 98%. Nossa, então é muita coisa. Então, assim, É muita coisa. é, E a Organização Mundial de Saúde preconiza que seja de 10 a 15%, que não ultrapasse a 15%. uhum. E aí o que que acontece, meu? Essas mulheres que vão vivendo a questão da cesariana e várias cesáreas, né, elas acabam se colocando num risco um pouco maior, mais elevado, de ter vários filhos como 6 cesarianos. vezes mais elevado. 6 vezes, né? E aí o que que a gente quer falar que outro mito aí que a gente quer quebrar é que não existe essa coisa de uma vez cesárea, sempre cesárea. Não. É sobre isso, para isso que você está aqui, para poder falar que depois que a mulher faz uma cesariana, né, ela pode conseguir aí ter um parto normal, mesmo depois de uma, duas. Você já atendeu três, né? Três cesáreas.
Já Já. sei que já existe 4, existe uma pessoa no Brasil que teve depois de 5. Então, assim, a coisa está crescendo, as pessoas estão se informando, né? O leque está se abrindo. E eu queria que você começasse a falar um pouco da questão de quais são os maiores medos de uma mulher quando ela vai ter um parto normal depois de uma cesárea. Então, Tati, assim, primeiro, é, o Brasil, na década de 80, ali, 70, 80, a gente só tinha cesárea. Então, a maioria das mulheres hoje vem de antes, né? Que já teve um parto anterior, que já teve uma gestação anterior, ela vem de uma cesárea. A maioria das mulheres, como eu disse, 55% das mulheres têm seus filhos, no SUS, têm seus filhos de cesárea, através de cesariana. E no privado, chega a 98%. Então, assim, a grande maioria das mulheres acabam tendo seus bebês por cesárea, né? E não porque ela quis ter, que ela optou por ter. Porque já tem estudos que mostram que 75% das mulheres que chegam no consultório médico, elas querem o parto normal. Mas o que acontece? Elas são amedrontadas, né? O pré-natal, ele serve para não só para e também para examinar aquela mulher, para fazer a avaliação física ali no consultório, para ver como é que está o batimento do bebê, como é que está a pressão, pedir exame laboratorial, pedir exame de imagem, mas não é só isso. O pré-natal é também para empoderar a mulher, para passar informação para essa mulher. Isso não existe. Isso não Uhum. existe. Né? A gente sabe que não existe. Então, essa mulher, ela quer ter um parto normal, 75% dessas mulheres querem ter um parto normal, mas quando chega no consultório, ela não é munida de informação. Então, qualquer coisa que Ela é é passado, desencorajada. é isso. Qualquer coisa que é passado para ela, desencoraja aquela mulher. Como a dor do parto, como um bebê grande, como um bebê que passou da hora de nascer com 40 semanas, como a falta de líquido e como uma cesárea anterior, né? E não tem passagem. E não tem passagem, não sei para onde, porque ninguém comprou a passagem dessa mulher, né? Passagem por onde, né? Uhum. A prova de trabalho, ela só vai descobrir se tem passagem ou não na prova de parto, durante o trabalho de parto. Não tem como. Então, hoje em dia, a maioria das mulheres que já tiveram um filho, elas passaram por uma cesariana, né? E aí começou essa história de uma cesárea atrai outra cesárea, que atrai outra cesárea, que atrai outra cesárea. Agora, né, com a mudança do cenário obstétrico, graças às mulheres, porque não foram os profissionais que decidiram mudar, foram as mulheres que foram atrás dessa luta, que quiseram passar por isso, que quiseram seu feminino respeitado, foi que fizeram que os profissionais mudassem, né? Então, é só agora que a gente começa a ter no cenário brasileiro, que é o segundo lugar do mundo onde tem mais cesárea, que a gente começa a ter estudos que mostram, estudos fortes, randomizados, que mostram que uma mulher que teve uma cesárea, 2 cesáreas, 3 cesáreas, ela pode sim ter uma prova de parto normal, que é um VBEC, uma tentativa de parto normal, né? Mas até antes do, 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 de 2000, uma cesárea é uma outra cesárea, uma outra cesárea. E as mulheres não se questionavam, né? Então a gente não tinha profissional que fazia isso, né? E o profissional não tinha segurança de fazer isso. Por quê? Porque não existia. Não existia essa mulher que teve uma cesárea e que quisesse passar por um parto normal, né? Uhum. Não existia essa procura. Não existia essa... Ela até queria, mas ela não procurava, ela não ia ali
no engajamento para tentar ter um parto assim, né? Então, você vê mulheres que quiseram ter um parto normal muito, que quiseram muito, isso tem muito. Quiseram muito ter um parto normal ali, mas acabaram tendo, foram levadas ou tiveram mesmo a necessidade de ter uma cesariana, e que no segundo parto ela nem se questionou em ter uma tentativa de parto normal, porque isso não existia. Isso não existia. Então é hoje que a gente tem esse cenário, né? As maiores... Você me perguntou quais são os maiores medos dessa mulher, né? Medos. Uhum. Então, os maiores medos, o maior medo era a falta de informação, o medo da dor, a falta de informação. Então, a mulher ela não tinha informação sobre a fisiologia do corpo dela, sobre a fisiologia do trabalho de parto, né? Ela não tinha informação que uma mulher que já teve uma cesárea, ela não tinha informação que ela poderia sim tentar um parto normal. Ela não tinha essa informação, fora o que a sociedade contribui, né? Que parto é horroroso, porque realmente o parto antigamente no SUS era terror e pânico, a gente chama de Frankenstein. Na humanização a gente chama ele de Frankenstein, né? O parto Frankenstein. Aquela mulher naquele cenário horroroso, numa sala fria, pequena, sem acompanhante, com as pernas amarradas, né? Com o puxo dirigido do começo ao fim, e o corte, e aí vai. Né? Manobra de, Sem se alimentar, manobra de Cristela. sem ela poder se alimentar. Se ela ficasse 24 horas em trabalho de parto, ela não podia se alimentar durante 24 horas, que isso é abominável. Lembrando que uma cesariana é uma cirurgia de emergência e apenas deve ser feita em caso de emergência. Ou seja, eu, Melissa, sofri um acidente em 2016, tinha acabado de tomar um café da manhã top e caí de moto, onde eu fiquei paraplégica, e fui direto para o hospital para a cirurgia. Ou, então, eu ia ter que ficar pelo menos 8 horas ali esperando a cirurgia, porque eu já tinha me alimentado. Não. Né? Fui direto para a cirurgia, porque era uma cirurgia de emergência. Né? Então, cesariana é uma cirurgia de emergência. Se aquela mulher ali ter se alimentado para tentar o parto normal e precisar de uma cesariana, ok, é uma cirurgia de emergência. O que tem ela ter se alimentado, né? Bom, então ela ficava ali sozinha, né? Então ela tinha medo. Então muitas vezes era melhor para aquela mulher que não tem informação, que não ia ter acompanhante, que tinha uma pressão. Que ia ser chacota por gritar ou por estar com medo, né? Sim, que ia ser vítima de violência obstétrica e que tinha toda uma sociedade em volta ali, né? Cobrando para que ela tivesse aquela cesariana. Às vezes, naquele cenário, era muito mais fácil para aquela mulher passar por uma cesariana. Então, elas caíam, né? Elas caíam porque passou das 40 semanas, o líquido estava aí e tudo aquilo, né? Sendo que a gente sabe que uma cesariana ela tem um risco 6 vezes maior de morte materna e neonatal do que um parto normal. Fora que você pode ter uma hemorragia, que você tem uma chance muito maior de hemorragia, de infecção, de lesão de bexiga, né? Acretismo, né? Acretismo placentário. Depois que você teve uma cesárea, você tem um risco maior de acretismo placentário, né? E assim vai, aquela cascata de problemas que a cesariana ela pode trazer, sim. Melissa, assim, na sua opinião de profissional, qual é o elemento mais fundamental para uma mulher conseguir um VBAC? Empoderamento, informação. A informação traz empoderamento. Não tem ninguém que lute com uma mulher empoderada. Ninguém luta com uma mulher empoderada. Uma mulher empoderada é uma mulher empoderada. Então, uma mulher empoderada, mesmo num cenário ruim, ela consegue, mesmo chegando no momento final, que é o que acaba acontecendo, né?
ela conseguindo o parto dela. Então, a mulher que tem informação, ela tem empoderamento, ela consegue ter o parto dela. Outros fatores também é a família, né? Você ter o apoio da família, pelo menos do parceiro, né? Você ter o suporte do parceiro, porque a família não, geralmente não ajuda muito, não, atrapalha, né? Eu sei que é pecado, mas eu mesmo sou uma das que incentiva a ficar de boca calada, né? Mas se perguntar se vai ser normal ou cesárea, diz que Olha o já que tá marcou a vendo. cesárea. Fala Não, o que tá pensando. diz que já marcou a cesárea, porque ninguém vai te encher o saco, né? Então, é isso daí, é você estar com o teu companheiro, né, com o teu acompanhante, na mesma sintonia que você, e você está munida de informação, com certeza. Porque, Porque se assim, você não tem informação, se você não está empoderada, Tati, essa mulher não vai conseguir passar o sistema, driblar o sistema, porque a galera, o que ela vai tentar de toda... Ai, meu Deus, pronto, briga de bicho aqui dentro de casa. Porque os profissionais vão tentar é realizar, a maioria dos profissionais, é óbvio que existem profissionais e profissionais. E aqui eu não estou falando do profissional humanizado. O profissional humanizado, ele vai estar do seu lado ali, topando com você. A gente está falando da maioria dos profissionais, né? É óbvio que você ter uma cesárea facilita aquele profissional a te levar para mais uma cesárea, se você não tiver munida de informação. uhum. E até porque conhecer um pouco da fisiologia do parto, né, Melissa? Eu acredito Sim, que você tem que entender como funciona a gestação, o que é um risco, o que não é um risco. Você não tem que ser expert, mas você tem que saber pelo menos para poder debater com um profissional, né? Você tem que entender o processo da gestação, você tem que entender o processo da fisiologia, do trabalho de parto e do nascimento. Você tem que saber o momento certo de chegar no hospital, porque se você chegar muito cedo, você tendo ou não uma cesárea anterior, você vai cair em outra cesárea se você chegar muito cedo no hospital. Então, você tem que saber o momento exato de poder chegar nesse hospital. Então, entendi. é informação. Uhum. Melissa, na sua trajetória, eu entrando um pouquinho aí no que você falou sobre a questão dos parentes e familiares, eu queria que você a gente abrisse aí um parêntese aqui para entrar nesse tema, porque eu vejo que tem muita gente que peca nisso aí, vai lá, conta para todo mundo, conta para a mãe, para a sogra, para a Para a tia, para o irmã, primo, para a para a irmã, irmã. que vai tentar um parto normal depois de 2 cesarianas e abre a boca e fala geral. E Tati, assim, eu vou ser pode, bem pode, sincera, né? pode detonar, Daquele jeito, né? daquele jeito. É a pior coisa que uma mulher pode fazer. Uma mulher que já tem uma cesárea, 2 cesáreas, 3 cesáreas, que pode fazer é contar para a família. Olha, eu acompanho muito o VBEC um demais, porque a mulher que já teve parto, já gestou, a maioria elas vêm de uma cesariana. Mas VBEC 2, eu tenho muitos. E eu tive um caso só de mulheres que não conseguiram um VBEC 2, um caso que realmente foi necessário. Eu precisei realmente transferir. As outras foi tudo por conta da família. Eu já tive mãe que tirou mulher de casa e levou para o hospital. Eu já tive irmã que não acreditava na mulher e ficava assim, ela em trabalho de parto, a mulher hora nenhuma pedia para ir para o hospital e a irmã falava, tá vendo ela na frente dela? Tá vendo? Ela não dá conta, ela tá sofrendo demais. E que acabou levando essa mulher para o hospital. Eu já tive pais que tiraram a mulher do local e levaram
para uma cesárea. E nenhuma dessas mulheres pediram, porque uma mulher que quer principalmente um bebê a partir de 2, uma mulher que quer Uhum. um bebê que 2, um bebê que 3, ela quer muito aquilo. Então ela não vai pedir uma cesariana. Essa mulher não vai pedir uma cesariana. Essa mulher que contratou uma equipe humanizada, essa mulher que se empenhou em estudar, que se empoderou, ela não vai pedir uma cesariana. Mas a família acaba com o sonho dela. A família Porque, acaba com o sonho dela. porque interfere, porque eles não têm a mesma informação que ela. E não Não, acreditam que ela é capaz. E não acreditam, e não acreditam. Todos os casos foi a mesma coisa. Não acreditou que a mulher era capaz. A mulher até estava acreditando, mas depois que... porque, assim, nesse momento, antes de entrar em trabalho de parto, a gestante do outro lado aí pode até achar assim, ninguém vai me tirar do eixo. Ela pode até imaginar. Mas a partir do momento, naquele momento de fragilidade, porque é um momento que a gente está frágil, né? Um momento de dor, é um momento você que a tá gente com está dor. frágil. Então, a partir desse momento que, quando a família ela não acredita naquela mulher e verbaliza que é melhor ela estar em outro lugar, ir para uma cesárea, que ela vai sentir menos dor e tal, acaba convencendo e a mulher acaba indo para uma cesárea. Ela Uma mesmo outra. vai deixando ali aquilo entrar nela. E fora o olhar de assustado da família, né? Aquele clima de tensão, de medo, né? Que muito, A, o a que às mulher vezes pensa o quê? A mulher pensa uma o mãe quê? tá, Está acontecendo alguma coisa. Vocês estão pedindo para me dar cesárea com essa cara de assustado, alguma coisa está acontecendo. Por mais que a equipe fale, olha, está tudo bem, você só vai se você quiser. Não tem necessidade nenhuma. Você é capaz. O corpo da mulher ela foi feito para isso. Dor vai existir. Não existe, assim, para mim é um serviço falar que não existe, que existe parto sem dor. Para mim é um serviço. Existem mulheres, cada mulher tem um tipo de tolerância à dor. Tem mulheres que sentem pouca dor, igual a Tatiana. Tem mulheres que sentem sente mais pouca dor. dor. Tatiana, você nem levanta a sobrancelha, Tatiana. Me poupa. Tem mulheres que sentem mais dores, mas toda mulher vai sentir dor, que é diferente de sofrimento. Sofrimento é na alma. A dor é física, o sofrimento é na alma, né? Então é diferente. É bíblico. Vai sentir dor, não adianta. Filho. Se você for colocar ali em qualquer lugar, coloca no Google, versículos bíblicos que falam do parto. Todos, Deus deixou assim todo mundo bem ciente. Engravidou, vai sair, vai sentir dor. E que faz Uhum. parte, mas quando essa mulher está preparada para esse momento, a dor, ela é transforma. Vai ter dor, mas ela é uma coisa mais gentil. Uhum. Né? Não que não vá doer, mas é mais gentil. Né? Mas que dor existe, dor existe. E Uhum. a gestante tem que estar preparada para isso também. Que é uma das causas que mais leva a mulher para cesárea, é o terrorismo da dor. Porque elas pensam que a dor vai ser tão absurda e que não vão conseguir. E nessa É. parte da dor, Melissa, eu falando um pouco da parte da minha experiência, esse medo, esse travar diante da dor, mais dor você sente. Óbvio. O útero, ele é um músculo, né? O útero é um músculo. Então, a partir do momento, ali está a contração, aqui está o útero, aqui está a contração. Então, se você, na hora da contração, você se contrai, vai contrair mais e o bebê não desce. Não descendo o bebê, não tem dilatação. Porque quem faz a dilatação é a cabeça do bebê. E a partir do momento que na contração você tenta relaxar, o bebê vai, nasceu. Por isso que é tão Então, a gente, importante. Por isso que é a tão, por isso que eu respiração, falo para a mulherada, concentração. né, a respiração e sempre quando vem uma contração, você não segurar, você, em vez disso, você tentar relaxar. Por Sabe isso o que eu falo soprar. também, Tati? Ah, Isso. Sabe o que eu falo também, assim, que dá muito certo? Porque, assim, quando a gente está namorando,
e fecha os olhos, a gente faz o quê? Viaja. Uhum. Potencializa aquilo, não é? A Uhum. gente potencializa aquilo. Toda vez que você fecha os olhos, você potencializa a sensação que você tem. E no parto, quando você fecha os olhos, você potencializa a sensação que você tem. E aquela sensação, e se aquela sensação é de dor, ela é potencializada. Então é legal, além de você relaxar, você encarar o parto. Você encarar aquele momento, né? E não fechar os olhos. Porque quando você fecha os olhos, às vezes dói mais. Dói mais, é que você fica só presa naquilo ali, né? Naquele momento, na dor, né? Quando é bom, você fecha o olho. Mas quando aquilo está te incomodando, é legal manter de olhos abertos e encarar aquele momento. Ele passa muito Uhum. mais suave. Uhum. E, Melissa, sobre parto, prova de trabalho de parto. O bebê. É isso. Conta um pouquinho a questão da questão da segurança, o profissional. Como que ele fica atento ao que a mulher, ao que vai acontecendo ali Ok. naquele parto? Eu lembro que ontem Ok. a Cecília teve uma hora que ela falou assim que você avaliou ela e você falou, estou gostando muito do que está acontecendo aqui, porque você estava vendo que tudo ali estava correndo bem, estava indo muito bem, né, para o parto. Aham. É, existe aí um olhar mais atento do Sim, sim. profissional para uma mulher que vai ter um parto normal do que uma mulher que, tipo eu, que são vários partos aí e você já sabe que, de certa forma, a coisa ali vai acontecer e, né, É, a sua atenção, ela tá ali, mas não precisa ser tão em cima, vamos sim. dizer assim. Tati, assim, é importante deixar bem claro que uma mulher que os riscos de uma mulher que nunca teve, porque quando você fala de VBEC, a mulher, o maior medo da mulher é o quê? A ruptura, a ruptura uterina. Então, assim, eu quero deixar aqui muito claro de que uma mulher que teve uma cesárea, o risco dela romper o útero é o mesmo de uma mulher que nunca teve um parto, que nunca teve uma cesárea, ou de mulher que já teve partos. É o mesmo, né? É menor que 1%. É o mesmo. Uma mulher que já teve duas cesáreas, o risco de uma ruptura é de 2%. Né? E uma mulher que teve três cesáreas é um pouco mais de 3%. Então, assim, riscos existem para a mulher que não teve parto, que nunca teve um parto, para a mulher que já teve vários partos, para a mulher que teve uma cesárea, para a mulher que teve duas, para a mulher que teve três. Risco existe, mas o risco ele é muito inferior, né, do que o sucesso. Uhum. Ele é muito inferior do que o sucesso desse parto. Uma mulher que teve duas cesáreas, três cesáreas, ainda os estudos são muito, ainda tem muito pouco estudo, porque é muito pouca mulher que quer Porque ainda está tentar. acontecendo, né? Ainda Ainda está está acontecendo. acontecendo. Ainda está acontecendo. Mas de uma a duas cesáreas, que é o que a gente já tem de estudo legal, assim, estudo tem de três, mas não é estudo grande, não é um estudo com várias mulheres, né? Não é ainda. Mas de uma a duas cesáreas, mais de 75% dessas mulheres, elas têm chance de parir. Entendi. Mais de 75% dessas mulheres têm chance de parir. Claro que a gente está falando com uma assistência obstétrica com bases científicas, né? Então, porque tudo que eu estou falando aqui é através de base científica, tá? Então, uma mulher que é assistida de acordo com evidências científicas, tá? E não com violência obstétrica, uso indiscriminado de ocitocina e lá vai cacetada, ok? A Uhum. gente está falando de mulheres que estão sendo bem assistidas. Uhum. O que você me perguntou mesmo? Ah, tá, o risco, né? A gente, da ruptura uterina. Ah, esse útero, ele não vai romper assim. Rompeu.
Oh, O, não vai explodir, não, né? não vai, não vai. O útero, no momento da contração, ele se mostra, né? Ele mostra, a gente chama anel de Banner. Então, ele fica de uma maneira diferente, defeituosa, né? Forma-se um anel no meio dele ali. No meio dele a gente vê um anel mesmo, assim, um corte naquele útero, né? Então, isso quer dizer que essa mulher está em eminência em romper o útero. E que dá muito bem para ir para o centro cirúrgico com tranquilidade, sem aquele desespero total. O batimento cardíaco do bebê, que é um batimento que é verificado de 30 em 30 minutos no momento do trabalho de parto e de 5 em 5 minutos no expulsivo, ele cai também. O batimento, ele deixa de ser tranquilizador, né? Então, tudo isso mostra que essa mulher está em eminência de uma ruptura uterina. Por que eu estou falando da ruptura uterina? Porque é o cenário mais drástico que a gente pode ter numa Num parto. complicação, isso, para um VBEC, né? O cenário mais drástico. Então, por isso que eu estou falando isso. Os outros são após o parto, que é um acretismo placentário, que é uma hemorragia mais acentuada, né? Então, mas a ruptura é o cenário mais drástico que a gente pode ter. E como eu disse, ele é muito pequeno em relação ao benefício do parto normal, né? Porque essa mulher ela tem uma chance maior de 75% para ter um parto normal, desde que ele seja assistido de forma qualificada, claro, né? Porque se Uhum, botar ocitocina ali numa mulher do começo ao fim, a chance de romper o útero é muito maior do que o bebê nascer. uhum. Melissa, sobre essa questão aí da ruptura uterina, alguma vez já aconteceu com você atendendo, assim? Você já Já, pegou algum caso? já, dois. Uma Uhum. eminência, né, de ruptura, uma eminência. Dois casos. O primeiro, ela nunca tinha tido nenhum filho, Era primípara? primípara. E uma que passou 36 horas, 30 horas de trabalho de parto e teve também, ela tinha uma cesárea anterior, em 2018, isso. Aconteceu em 2000, uma aconteceu em 2013 e a outra aconteceu em 2018. Olha a diferença de tempo. De tempo, né? E eu atendo muitas gestantes. Eu nunca atendi menos, numa época muito ruim, eu atendi 74, mas depois disso, antes disso e depois disso, eu nunca atendi menos que 100 por ano, Uhum. né? Então, eu tenho um quantitativo grande de atendimentos de parto. E isso aconteceu duas vezes na minha vida. Eu tenho mais de partos humaniza. Eu tenho mais de 1.400 partos. Só não humaniza. Só não humaniza. Fora da humaniza, não faço nem ideia. Eu não faço nem ideia. Então, só não humaniza. E foram duas vezes. Então, e lembrando que uma foi a primeira gestação, o primeiro parto, primeira gestação Uhum. dela, Não tinha nem né? cesárea nesse meio aí. Não tinha cesárea, não tinha é, Outro parto. miomectomia, não tinha cicatriz uterina, não tinha nenhuma cirurgia uterina. E E ela, aconteceu. e ela começou a mostrar que o útero ia romper. É, na contração ela fez o anel de Banner e a gente mandou para o hospital e realmente era uma iminência de ruptura uterina. E ela estava pouco tempo em trabalho de parto. A outra, ela ficou realmente 30 horas em trabalho de parto, mas um VBEC com uma bebê de 4 anos, se eu não me engano, uma cesárea anterior de 4 anos, 3 ou 4 anos, se eu não me engano. Não era menos que Uhum, 3 anos. uhum. Entendi. E Melissa, uma pessoa perguntou aí se, por exemplo, a pessoa está em trabalho de parto, né?
E existe aí a analgesia no meio desse trabalho de parto, um VBEC. Essa analgesia, ela atrapalha a... Atrapalha. Atrapalha, Pode. porque deixa eu explicar. O que que a analgesia faz? Ela relaxa a musculatura. Então a contração fica uma contração ruim, fica uma Fraquinha. contração fraquinha, né? E aí ela vai ter que o quê? Botar ocitocina. E a ocitocina, mesmo que a gente tem estudo, aliás, todos os estudos mostram que, alright, tudo bem, fazer uso de ocitocina num VBEC, mas se você fizer uso de ocitocina prolongado por muito tempo, você tem um risco muito superior de ter uma eminência de ruptura uterina, que vai levar essa mulher para uma cesárea, né? Então, Uhum, pedir o uso da analgesia num VBEC, ela é não maléfico, mas ela gera um maior risco, uhum, porque na maioria das vezes você vai ter que fazer uso da ocitocina. A não ser que uhum. esteja nascendo, mas se está nascendo, para que fazer, né? E Melissa, quando a mulher tá nessa questão aí do VBEC, assim, se acontece um risco de ruptura, manda ela para o hospital. Aí, como é que é o procedimento no hospital? Você sabe? Ela vai direto para uma Para cesárea. cesariana? É direto para Direto? cesárea. É Uhum. eminência de ruptura ou uma ruptura uterina, é cesariana. O protocolo é cesariana e direto para uma cesariana. Uhum. E como que é feito com o útero? O útero rasga realmente? Eu estou É, perguntando mais para esclarecer o pessoal. Ele ele rasga? rasga. Ele rasga mesmo. Geralmente, assim, ele faz como uma laceração, como uma Uhum. epísio. A epísio, ela tem o corte ali, e se você, no expulsivo, aquele corte ele aumenta, não é? Uhum. Se você tem uma epísio, não tem um risco Uhum. maior de. Então, a mesma coisa. Na incisão ali da cicatriz, aquela incisão, ela aumenta, Uhum. ela Aumenta. rasga. E o procedimento médico é costurar, como faz? Costurar. Na maioria das. Assim, né, no pior cenário, você tem que tirar o útero. Mas, assim, Uhum. isso é raro, né? O cenário normal mesmo é em suturar. 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 E aí É. depois essa mulher pode engravidar de novo? Como é que fica essa situação? Então, aí, uma mulher que aí já muda de cenário, né? Uma mulher Uhum. que teve uma eminência De de uma ruptura? ruptura uterina, pode ter um VBEC num próximo parto normal, ok. Agora, uma mulher que teve uma ruptura, aí ela tem uma indicação de cesariana na próxima gestação. Uhum. Então aí no caso, os próximos partos, se ela tiver, teria que ser só cesárea, né? É, aí é cesariana. Entendi. Melissa, a questão aí, você falou aí muito da questão do conhecimento, da busca de informação da mulher. Agora vamos passar para o lado da equipe. Tem mulher que é meio, vamos dizer, ingênua. É Ela acha ingênuo. que Que vai conseguir. a gente tem muita mulher ingênua ainda no Brasil. Às vezes a mulher ela tem 3 cesáreas e ela acha assim que ela pode pegar e chegar no hospital do SUS e ela vai assim, Ou no tipo, plantão particular, ou pelo ou, plantão particular, pelo convênio. e ela acha tipo que ela vai fazer alguma manobra lá, não sei, e vai dar tudo certo e a coisa vai acontecer, mas ela tem assim, vamos dizer que 90% ali de todo o sistema tá contra aquilo ali. É como se ela estivesse sozinha naquilo ali, né? Naquela. Amiga, mais de 90. Pode botar mais de 90 aí. Tá tudo contra ela, né, Melissa? Tá tudo contra ela. Então, assim, É, mesmo que ela
estude, que ela, né, Então, leia assim, bastante. uma mulher que estuda, uma mulher que é empoderada, ela sabe, ela vai saber que ela vai precisar. Bom, ela quer usar o plano de saúde por falta de grana, ou tem que ir para o SUS por falta de grana. Então, assim, beleza, ok, alright. Mas existe prioridades. Se você quer ter, você tem que botar prioridade. Se é isso que você quer, o mínimo que você vai ter que ter é uma enfermeira obstetra experiente, porque não é qualquer profissional, nem médico e nem enfermeiro, né, que tenha expertise de trabalhar com VBEC, principalmente 2, 3, 4, né? Então, ela vai ter que, pelo menos, contratar uma enfermeira obstetra para que fique em casa com ela, né, dando a segurança de que está tudo bem, para que ela chegue no hospital em fase final, já quase que nascendo, e mesmo assim, Não é ainda garantido. conversar com o Papai do Céu ali, se apegar bastante a isso, porque eu, Melissa, já vi, não foi uma, não foi duas, não foi três, eu chegar com VBEC no hospital, com 10 centímetros, a mulher fazer puxo e o médico colocar a mão para segurar a cabeça do bebê para ir para uma cesariana. Eu já vi. Nossa, mãe. Porque além de trabalhar com o parto em casa, o parto no Centro de Parto Humaniza, eu também atendo a pré-hospitalar, que é o que? O atendimento que a gente faz em casa, fica com aquela mulher até 10 centímetros, 9, 10, dependendo do caso da mulher, e para ir para o hospital para chegar já na fase final do trabalho de parto, já perto do nascimento. Então, tem muitas mulheres que não se sentem seguras fora do hospital, e tudo bem. E contrata e a gente vai para o hospital, que ia ser o caso da Maria Cecília. Uhum, Na verdade, da Maria Cecília não era nem que ela não se sentia segura, era por falta de verba mesmo, né? Mas ela depois ela deu um uhum. jeito, é que eu falei, prioridades, né? E aí, e a mulher tem mulher que não se sente segura, e o lugar mais seguro, o melhor local para aquela mulher ter um bebê é onde ela se sente segura, né? E ela e quer ir para o hospital. E eu já vi várias vezes ao longo da minha vida, médico colocando a mão assim, para não nascer, para dar tempo de chegar na cesárea, para fazer o trajeto todo de volta do bebê. Imagina aquele sofrimento daquele bebê, hein? É muito surreal. Que ele já tá ali no ele tá bem no canal, né, Na Melissa? vagina, tá na vagina. E se tem que apoiar ali para não nascer. E eu já vi. Complicado. Então, assim, infelizmente, o sistema obstétrico tá melhorando. Gente, assim, de 15 anos para cá, melhorou muito, assim, muito. Porque tem gente que pode achar que tá ruim. Mas já teve muito pior. Já teve muito pior. Vocês estão mudando a forma de assistência obstétrica no Brasil, vocês mulheres. E hoje, mesmo estando ruim a assistência, a gente ainda consegue, de uma maneira ou outra, driblar, né? Porque hoje a gente tem enfermeiras obstétricas que podem fazer esse atendimento, né? Uhum. Lembrando que não Então, é 100% de garantia de que vai nascer. Melissa, uma coisa Nada é, né? que me 100%. surpreendeu a primeira vez que você me atendeu, eu nunca esqueço disso. A primeira vez que você atendeu, eu fui até com o Walter e eu deitei Eu lá. lembro do seu E, cabelão grandãozão, assim, enorme, lembra? Óbvio, né, que você lembra aquele cabelão. Ah. e aí você começou a palpar assim o bebê. Eu lembro até hoje, você chamou o Walter e falou: "Pega aqui, olha aqui, o bumbum tá aqui, a cabeça tá aqui". E você ia dizendo como é que estava o bebê, em qual posição que ele estava, só pegando nele com as mãos. Isso me fez pensar muito aquele dia, porque assim, eu já tinha tido dois filhos, né? Era a minha terceira, não, era a minha quarta gestação, eu já tinha tido três filhos, e nunca um médico tinha feito aquilo. Eu acho que o médico ele só sabia que jeito que o bebê estava por causa da bendita da ecografia, que mostrava lá para ele como é que era.
Então, assim, de certa forma, nós temos médicos hoje que são bons cirurgiões, mas são péssimos parteiros, né? Eles não sabem partejar. A formação médica é, é de cirurgia, né? A formação médica, em geral, ela é para emergência, né? Para emergência obstétrica. O médico, ele não está ali trabalhando a prevenção. Vou te dar um exemplo, assim, já que o enfermeiro faz. Mas tem que ser assim mesmo. Mas eu acho que o médico ele tem que estar na emergência mesmo. Ele tem que estudar para Para operar, salvar a é vida. para salvar a vida mesmo. Um exemplo eu vou dar para você. Chega muita gestante, porque agora sim tá, não é diabetes gestacional, agora está sim no auge. Mas por quê? Porque a gente está se alimentando de forma errada, né? E aí acaba levando, vai levar mesmo a diabetes. Mas o exame, quando eu vou olhar os exames, ali, num determinado trimestre, estava mostrando que aquela mulher ia ter diabetes se não cuidasse, né? E o médico, ele não tem aquela olhar de prevenção. Não todos, existem médicos e médicos, mas a maioria é assim, infelizmente. Ele não tem aquele olhar de prevenção, de falar, opa, vamos agora elaborar uma dieta, vamos para o nutricionista, porque se você não melhorar aqui, você vai virar diabética. Entendeu? O médico ele não tem essa visão. O negócio dele é assim, ó, virou diabética, agora eu sei tratar. Agora eu entro em campo, né? Tá entendendo? Então, assim, o médico, ele não tem essa. Na faculdade, ele não tem essa coisa de prevenir, né? Da prevenção, daquele cuidado, daquela gentileza, daquela amorosidade, de cuidar mesmo daquela gestação. Ele está ali para esperar uma emergência. E quando não tem uma emergência, é até frustrante, né? Porque Estudou tantos anos, né? Para fazer o quê? Então, assim, eu acho que o médico no cenário obstétrico, ele está no lugar errado. Ele está no lugar errado. O lugar do médico, assim, em países de primeiro mundo, o médico ele está dando suporte para a enfermeira, Uhum. né? Ele não, Ele está ele não dando. deveria ser inimigo da enfermeira, né? Não, não, não. É que eles não gostam muito da gente, não. Existem Então, no, médicos e Bra... médicos, mas a no, Bra... maioria no Brasil, a maioria é inimigo das enfermeiras. é, é, é. Estão ali torcendo para dar alguma coisa errada. Então, o médico ele tem que estar ali na sala de cirurgia. Ah, olha, esse parto normal não está evoluindo, né? Então, aí sim vai para uma cesárea e entra o médico. Ou é um parto de alto risco, e aí sim vai o médico, né? Eu tenho certeza, Tati, que a partir do momento que o Brasil tiver essa ação, né, de voltar o parto, assistência ao parto por enfermeira, nós vamos ter mais de 90% de parto normal. Porque eu vejo pela Humaniza. Nosso índice de remoção nunca chegou a 8%. Nunca. Nunca chegou a 8%. Né? Então, a partir do momento que a gente. 90% não, mas 85% de parto a gente vai ter partos assistidos com responsabilidade, com segurança, com gentileza, né? Então, Melissa, acho que o médico ele está no lugar errado. E em relação à palpação que você falou ali, tem muito médico uhum. que até sabe fazer, mas para ele aquilo ali, te mostrar aquilo ali, né? Apresentar o filho para a mãe da, da forma que tá, porque eu sei que isso é importantíssimo saber onde é que está tudo ali, né? Saber identificar onde é que está tudo. Mas para muitos, eles não ligam muito para o pré-natal. O pré-natal não é um pré-natal humanizado, né? A gente sabe que não é. Uhum. É 15 minutos no máximo de consulta. Uhum. Enquanto a gente vai com você e fica 2 horas. E eu ainda acho pouco. Melissa, eu queria que você falasse assim, para a gente meio que ir finalizando aí a nossa live. Como é que é para você, Melissa?
que essa é uma parte que eu queria que você tocasse, porque eu acho fantástica, é uma coisa que eu admiro em você, não só pelos atendimentos que você já fez comigo, mas com minha irmã, com outras pessoas que eu já conheço, com outras pessoas que eu nem conheço. É o amor que você tem por aquilo que você faz. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu amo. Assim, em- vai ficar feio chorar, sua nega velha, me fazendo chorar. Assim, quem não me conhece, eu sofri um acidente em 2016. 15, 16. 16. Eu te conheci em 2014. É, é. Um acidente de moto, indo trabalhar, eu sofri um acidente de moto. E quando eu recebi o diagnóstico de paraplégica, porque eu sou paraplégica, eu sou uma parteira cadeirante. Quando eu sofri o diagnóstico de paraplegia, o médico disse que eu nunca mais iria poder atender parto. Por que eu estou falando isso para vocês, né? Contando essa história? Porque foi a maior dor da minha vida. Foi imaginar que eu poderia não estar nesse momento que para mim é a coisa. Eu amo a minha família, eu amo meus filhos, mas eu estar num parto é o momento mais maravilhoso do meu dia, é o momento mais maravilhoso da minha semana. E só de imaginar que eu poderia nunca mais ver uma mulher parindo me deixou totalmente transtornada. Então, para mim, parto é tudo, é nascimento, é renascimento de mulher, renascimento de parteira. Para mim, ser escolhida por uma família é, é, é algo tão gratificante, é algo tão maravilhoso, é assim, é um presente de Deus. É. Eu sinto que eu sou a menina dos olhos de Deus, porque Ele não me deu uma profissão. Ele me deu uma missão, e é uma missão linda, que eu não me imagino sem fazer isso. Uma vez me perguntaram, se você não for parteira, o que você seria? Não, Não faço a mínima ideia, porque viver de parto é meu maior amor. E os meus filhos e, entendem. Os meus filhos entendem. Meu marido, ele entende. Eles veem que quando eu tô em parto, eu sou outra pessoa. Eu sou uma mulher mais feliz, eu sou uma mulher. E quando eu chego do parto, então pode ser durado o tempo que for, que eu tô muito, muito feliz. Guria, por que você e perguntou isso para mim? porque eu precisava que você falasse isso, para eles entenderem como é que é um profissional que realmente ama o que faz. E quando ele pega uma mulher, aquela mulher ela não está no meio de outras tantas, ela não é uma pessoa sem nome. Aquele profissional, ele olha aquela mulher, o nome dela, a família dela, os filhos que ela tem todo um contexto ali. Ela não é um Aquela número. família faz parte da minha vida e da minha história. Aquela família, ela faz parte da minha vida e da minha história. E aquele parto, eu fico tão ansiosa quanto. Não, tão ansiosa não, mas eu fico também ansiosa para que aquele dia chegue e para que aquela mulher consiga. Porque a gente está dividindo aquele momento, né? Não é, o parto é dela, mas não é só dela. É do marido dela, é da equipe que está com ela. A gente divide aquele momento, né? Então, quem ama parto, ama mesmo, assim, é uma missão, assim. Eu fui tocada pelo Papai do Céu, eu tenho certeza absoluta e igual ontem, quando eu vi a Maria Cecília falando, nossa, eu revivi todo o parto dela e eu chorava, eu chorava, eu chorava. Tinha hora que eu de reviver tudo aquilo e de escutar aquelas palavras maravilhosas de vocês também.
E eu até falei, eu falei, Deus, obrigada por eu não ter morrido, porque eu queria muito viver isso. Eu queria muito estar passando por isso, estar vivendo isso. E, Melissa, só para finalizar, Tatiane, vejo o quanto que você é forte e o quanto que você é uma mulher determinada. Pelo fato de você ouviu as palavras desse médico de que diz que nunca mais você iria atender parto, mas Não, você contrariou esse médico, você foi para cima e fez tudo para que aquilo não fosse do jeito que ele falou para você. Você realmente teve uma luta aí para poder voltar a atender parto. Eu acredito que não foi um caminho fácil, né? Não foi um mas foi o caminho melhor. fácil. Não foi mesmo. Foi um caminho de muita luta, de muita dor, mas foi o melhor caminho que eu tomei na minha vida. Assim, foi a melhor decisão, foi ter não acreditado e ter voltado. E hoje você tem a Humaniza, que é um centro, né? Um centro de parto Parto. normal, né? Fica de frente, né? Os hospitais, do lado dos 30 hospitais. metros. A 30 metros do Anchieta e a 50 do HRT. Ele realmente, assim, não dá nem 10 passos, você está no Você está Anchieta. dentro do hospital. É. E hoje você tem, não só você trabalha, mas você tem uma equipe com você, né? Somos 7 enfermeiras. Todas as 7 já têm tempo tem um caminho legal de obstetrícia. A gente trabalha muito parecido. É uma família mesmo, muito, muito legal, assim. Porque nem sempre, eu sou fominha, eu sou muito fominha de parto, mesmo, assim. As meninas até brigam, assim, fala, vai descansar, vai viajar, vai não sei o quê, não dou conta. E aí, às vezes, assim, tipo, exemplo, eu tô num parto, aí tem uma que tá, a Ingrid, ela é minha parceirona, né? Assim, de todas as meninas, assim, é que tá mais tempo comigo, né? A Ingrid. Uhum. Então, quando eu não posso tá, geralmente tá sempre eu e Ingrid, ou sempre eu e Steph, sempre é outra enfermeira, mas quando eu não tô, sempre tá a presença da Ingrid, que também ela tem uma experiência muito legal. Até muito melhor do que a minha, porque a Ingrid nunca nem fez uma epísio, né? Porque Ela já entrou assim, né? Já ela já sabendo. entrou, ela já entrou na verdade, a Ingrid, quando ela terminou a faculdade dela, já não existia, a episiotomia já era abolida. Eu acho que a Ingrid terminou em 2014, sei lá, acho que foi isso. Então ela já não, ninguém mais fazia, né? Uhum. Profissionais com boas práticas já não faziam mais episiotomia. Então é uma equipe bem legal, bem bacana mesmo. Eu, eu teria um parto com qualquer uma delas. Melissa, eu queria muito, muito agradecer por essa live. Eu Eu espero que que tenha, agradeço você. eu espero que tenha aí sanado muitas dúvidas aí das meninas e, é claro, para poder sanar ainda mais, é meter a cara nos livros, é estudar, é pesquisar, ver mais material. Você posta muita coisa no seu perfil, não posta, Mel? Eu posto todos, 4 vezes na semana eu posto post e abro caixinha 4 vezes na semana também nos stories, porque assim, é a forma que eu tenho de agradecer ao universo, a Deus, ao Papai do Céu, tudo que ele me concede, né? É abrir caixinhas para poder tá tirando as dúvidas das mulheres, porque é muito importante elas terem informação. E a gente sabe que se for esperar dos profissionais, isso não vai acontecer, né? Quando ela tem essa informação, é uma informação errada, né? Uhum. Então, eu abro caixinha 4 vezes na semana para estar podendo tirar as dúvidas das mulheres. Tá, então quem estiver aqui na live, ó, e quem assistir depois também, porque essa live vai ficar salva. Quem está assistindo aí agora e quem vai assistir depois, quiser seguir
O perfil da Melissa é Humaniza Partos, né, Melissa? Humaniza Humaniza, Parto. Humaniza Partos. Então lá ela aborda esse assunto, parto, né? Parto normal, parto natural, parto depois da cesariana, todo esse assunto para tirar dúvida de vocês, né? Às vezes pode ser que ela conheça algum outro profissional de outro estado, pode estar indicando, Sim, né? me perguntem, porque assim, os profissionais da humanização, a gente virou uma tribo, né? Virou uma tribo. Então a gente se conhece. Quando eu não conheço de uma determinada cidade, do estado, eu pergunto para alguém e aí alguém sempre me indica e a gente passa essa informação. Então, tá bem. Então, assim, tudo que vocês quiserem saber sobre parto, pode seguir lá a Melissa, Humaniza Partos. E Mel, muito obrigada, viu? Muito, Ai, muito amor, adorei obrigada. estar com você. Quando você voltar aqui em Brasília, por favor, vamos sair para tomar um café. Você toma café? Tomo, né? Ai, meu Deus, então tá bom. Não, e isso ela já, ó, ela é tão maravilhosa, a Melissa é tão maravilhosa, que ela falou para Ah, mim assim, ó, quando você engravidar de novo, eu vou ir para Anápolis assistir o seu eu parto. vou. Mas você tem que me avisar bem antes, gente. Tem que me avisar, tipo assim, né? Bem antes, assim. Quando o Papai do Céu fala que você vai nascer, já avisa pra gente ir, porque Tatiana, Tatiana é fora da curva, gente. Os partos dela é tudo rápido. Apesar de quando ela fala que vai ser mesmo. Então tá, Mel, muito, Amor, muito muito obrigada. obrigada mesmo. Obrigada por abrir espaço aqui para a gente falar sobre um assunto tão importante, né? E que ajuda tantas mulheres, assim, é de extrema importância a gente estar falando sobre o VBEC. Não, é muito raro você ter uma mulher que não teve, uma mulher que teve parto, que teve uma gestação que não vem de uma cesariana, duas cesarianas, três cesarianas, né? E essa mulher, ela não tem formação suficiente para se empoderar e para batalhar pelo seu parto normal, que é algo muito é, acessível a partir do momento que ela tem uma equipe, né? Infelizmente ainda. Então ela pode sim ter esse parto depois de cesáreas, mas desde que ela esteja munida de informação, que ela esteja com acompanhante na mesma sintonia que ela e que de preferência ela esteja com uma equipe legal. E não conte para a mãe dela, para poder a mãe Nem para a dela irmã, não nem para a irmã, participar desse momento, para poder não nem para a ficar irmã. botando medo dela. Bota mesmo. Ave Maria, só eu sei, eu já vi. Mel, então muito obrigada, até a próxima, viu? Obrigada mesmo. Beijo, Beijo. meu amor. Amei estar aqui com você. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.